avançar, até porque o mercado no Benfica ainda não está fechado no que a contratações diz respeito. Mohamed Amoura é o extremo que o Benfica quer para o lugar de Aktürkoğlu. Segundo o jornal Record, Amoura é visto pelo Benfica como uma solução para qualquer zona do ataque, podendo jogar a extremo e a ponta de lança. O avançado argelino é apreciado por Rui Costa e por Bruno Lage, porque a sua contratação está a ser estudada. O Wolfsburgo aponta para os 40 milhões de euros para libertar Amoura, que contratou há apenas um ano, mas já está disposto a ceder até aos 35 milhões de euros, ou seja, apontava o Wolfsburgo para os 40, mas neste momento está disposto a negociar e pelo menos 5 milhões de desconto o Benfica já pode ter nestas negociações. Ou seja, confirmando-se que o Benfica vai mesmo investir os 35 milhões de euros, Amoura passaria a ser o jogador mais caro de sempre do Benfica. E Pedro, vou começar outra vez por ti, porque há pouco dizias que não é o extremo que o Benfica procura, no sentido de não ser o substituto de Di Maria. Desde poderá logo ser não é canhoto, não é? Exato. Poderá ser então, mas para que as pessoas lá em casa percebam, porque temos falado muito de um extremo, não é? Não é o substituto de Di Maria, mas alguém com a saída de Aktürkoğlu que pode ser o extremo do outro lado e não só, não é? Na visão do Benfica. Vamos pôr as coisas neste plano. O Benfica foi dos três grandes aquele que contratou em menor quantidade até agora. Não quero dizer em relação ao dinheiro, porque já lá vão 79 milhões de euros. Mas também o Benfica já fez 110. Atenção a isso. Às vezes esquecemos disso, mas o Benfica já fez 110 milhões de euros. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ideia do Benfica em relação ao mercado é contratar um extremo direito e quanto mais rápido, melhor para satisfazer o treinador e satisfazer um problema que tem na composição do plantel nesta altura. Portanto, o treinador quer um canhoto extremo, por isso é que se falou tanto de Moussa e de mais um ou outro jogador. Já não vou falar daqueles, porque não compro esses bilhetes, dos que andamos aí muita gente uma semana, de Antónios, Ascensios, Brahim Dias, essas tretas. Dybalas, essas tretas. O Dybala teve mais tempo parado do que o Renato Sanches na época passada, 150 e tal dias, em lesões. Portanto, o Benfica quer, o objetivo principal é ter um extremo direito. E se o Benfica tivesse um extremo direito agora, o mercado estaria praticamente fechado. Onde é que reabre o mercado? Aktürkoğlu e Florentino. O Benfica tem sondagens para as saídas dos dois jogadores. Aktürkoğlu já é público e notório, há uma proposta do Fenerbahçe, inicial de 22, depois o Benfica disse que queria 25, eles meteram 22 mais 3, eu acho que não é por aqui que a coisa não se faz e creio que se vai fazer se mantiverem o interesse, como parece que vão manter em Aktürkoğlu. E portanto aí o Benfica precisa de um avançado com características diferentes. O que é que o Benfica vê neste jogador do Wolfsburgo, Amoura? Vê a possibilidade de jogar na posição de Aktürkoğlu, mas também a possibilidade de entrar na rotação nesta altura quando o Benfica, com um sistema diferente, com dois avançados, Amoura pode entrar na rotação com Pavlidis e com Ivanovic e eventualmente com Henrique Araújo. Porque uma coisa é ter configurado um plantel para jogar com um ponta de lança, outra coisa é, como parece ser, e a ideia, ainda hoje o Record revelou isso, todos os treinos apontam para um Benfica a sistematizar o 4-4-2. E portanto, sim, Amoura, deixa-me só acabar nisto, André. Atenção que é um jogador caríssimo, o Benfica não passa dos 30 milhões de euros em relação a qualquer jogador, essa é a fasquia, pelo que me informaram. Amoura acaba de ser comprado em definitiva à União São Giloase por 14 milhões e tal, 14 milhões 750, sendo que eles tinham pago uma taxa de 3, portanto 17, investiu o Wolfsburgo neste jogador. Outra nota que eu acho que é muito importante para a nossa discussão, que é um jogador que vai perder 5 semanas. Dezembro, janeiro, Taça das Nações Africanas. E portanto, estas coisas têm que ser todas... Mas também Moussa... Também é o caso do Moussa. Mas uma equipa, André, uma equipa que tenha 2, 3 jogadores que vão ao CAN é um problema gravíssimo. O Sporting tem o Diomande que vai, se o Katam ficar, que eu tenho dúvidas. Portanto, uma equipa que tenha esse tipo de jogadores este ano tem impacto, não é só cá, é na Europa toda que há esse tipo de jogadores. Há outras possibilidades. Portanto, uma outra coisa que é muito importante. Vais falar da questão do empresário. Claro, que revelamos aqui de manhã. Que Aktürkoğlu é representado pelo mesmo homem que representa Amoura, a empresa. A empresa é rigorosamente a mesma. Pode facilitar?
É win-win, é ganhar aqui e ganhar ali. É fácil. Nomeadamente no timing, não é? E até no timing. Mas, Zé, parece-te que o Benfica vai precisar na mesma de um extremo canhoto para jogar pela direita. Já tinha, segundo noticiámos, reservado 30 milhões para essa opção. Agora vamos aqui fazer mais um desconto de 5, 30 milhões para Amorá, 60 milhões em dois, mais de 60 milhões em dois jogadores. Parece-te que é o all-in de Rui Costa nesta fase e na fase específica que o Benfica vive, não é? Repara, se vender Aktürkoğlu e Florentino, fica praticamente em casa. Aquilo que o Pedro disse há pouco... O Benfica, se vender os dois, desculpa Zé, vai para os 160 e muitos milhões de euros. 170 em vendas. Estou a falar de dois extremos. 2 para 2. Dois extremos sim, à sim. troca com Aktürkoğlu e Florentino, em termos de dinheiro. Não, mas vais digamos, com o médio centro se o Florentino sair também. Mas, de qualquer forma, estamos a falar de transferências... Em termos daquilo que é financeiramente, parece Sim. que está a ter um mercado equilibrado, porque também está a vender muito, é isso? Todos os três grandes estão a gastar muito dinheiro e estão a ter mercados equilibrados. É bom não perder isso de vista. O Porto está a fazer um forcing no sentido de dotar a equipa daquilo que não tinha, mas também ainda temos que perceber o que é que se vai passar com jogadores como Samuel Amora. E em relação ao Sporting, há de facto um superávit que me parece que faz com que fique a percepção, pelo menos a percepção, de que o Sporting fica um bocadinho aquém em termos de ambição em relação ao mercado. Mas também é verdade que parte na pole position, vem de 2 campeonatos consecutivos e tem um plantel, sem dúvida, mais compacto e com mais profundidade do que tinha. E perdeu apenas um dos titulares. Que é apenas, não é? Mas existe esse apenas. E por outro lado, dentro de 2, 3 meses, 4 no máximo, vai ter 2 reforços que se chamam Bragança e Nuno Santos. É bom não perder isso visto. Nuno Santos no final do mês. Sim, será mais rápido até. Mas em relação à Amorá, tem nada a ver, não é um extremo direito canhoto, tem nada a ver com isto. Até atua mais do outro lado, procurando o pé esquerdo. É um jogador que faz gol e também assiste. É um jogador que pode fazer segundo avançado, como disse o Pedro. A jogar em 4-4-2, o Benfica precisa de 4 avançados, neste momento tem 3. Um jogador como Amdouni poderá ser, um bom exemplo dentro de determinado padrão, parecido com Amorá. Mas esta contratação poderá ter a ver com uma eventual saída de Aktürkoğlu e com a necessidade de ter um avançado que possa rodar com os 3 que já existem, com características diferentes. Mais móvel, mais leve, mais rápido. Não é parecido com nenhum deles. Ivanovic pode jogar por fora, mas este é um jogador mais rotativo, é um jogador diferente, mas que pode fazer realmente várias posições de ataque. E o Benfica está a procurar essa polivalência justamente para tentar não ir buscar mais jogadores. Mas se por acaso Aktürkoğlu sair e precisando o Benfica de um quarto avançado, uma vez que vai jogar num sistema tático com 2 avançados, muitas vezes pelo menos, então há 2 contratações para fazer. E eventualmente 2 saídas também para realizar dinheiro, como eu disse. E estou a falar de Aktürkoğlu e de Florentino, agora que se começa a falar, não é? Nas últimas horas em Pavlidis, mas aí estamos a falar de outra realidade que movimentaria muito dinheiro, mas não deixaria de ser um grande rombo desportivo para o Benfica a sua saída, mais ou mais na altura em que Pavlidis está com o peso específico tão grande que tem na equipe. Mas, Gonçalo, dir-me-ás que uma etiqueta de preço não garante a titularidade, mas para a realidade portuguesa estamos aqui a falar de uma contratação. Estamos a falar aqui de uma contratação que poderá vir ser, pelo menos por estes valores, a concretizar-se por estes valores, a mais cara de sempre do Benfica. Para um jogador que fica no banco, ou o scout Auschwitz tem a titularidade em risco? Que gracinha. André, primeiro, eu guardo aqui algumas reservas, ainda não sei exatamente se o sistema mudou. Porque como é que o Benfica defendia a época passada? Também era em 4-4-2 clássico, era exatamente, sem bola, era exatamente igual. Ofensivamente, onde é que o Di Maria pisava? Não era exatamente onde andava o Ivanovic, mais coisa, menos coisa, também vinha muito para dentro. Portanto, eu acho que as dinâmicas não alteraram assim ainda tudo. As características dos jogadores é que são diferentes. Mas para lá poderá caminhar. Eu preciso ver mais jogos para perceber se existem ali alguns comportamentos, se são de características daquele jogo apenas, portanto, um plano de abordagem tática ou estratégica para aquele jogo, ou se é para continuar em alguns momentos.
Este jogador eu acho que é para jogar com regularidade. Nós aqui muitas vezes falávamos. E a minha pergunta, onde é que encaixa depois Auschen, se depois o Benfica também quer um extremo? Mesmo quando se falava do Moussa, mesmo quando se falava do Félix, eu aqui perguntei várias vezes, então e o Auschen? Que tem sido talvez o jogador mais regular destes anos todos, é verdade, tem tido algumas quebras, mas tem passado por todas as posições a mais algumas, onde é que ele fica? Eu continuo a achar, por exemplo, ele dá aqui um equilíbrio com o Enzo Barrenetxea. Com o Rios e com o Auschen, quer dizer, tens aqui um meio campo muito robusto. Eu não vejo a necessidade, por exemplo, na saída do Florentino. Ainda tens o Manu que está lesionado. Não vejo a necessidade de vir agora mais um médio. Eu, pelo menos, não vejo essa necessidade logo à partida. Depois, a questão de vir o tal extremo direito com o pé dominante esquerdo vai mudar muito aquilo que é o padrão do que é que o Ivanovic traz. O Ivanovic vem para... Aí terei que te interromper para dizer o seguinte: do meio campo para a frente, o Benfica neste momento não tem um esquerdinho. O Benfica tem que ter um jogador canhoto. Não tem um jogador canhoto do meio campo para a frente. Sim, eu percebo. Mesmo o Dal, que foi utilizado várias vezes como médio ala do lado esquerdo, agora fixou-se como lateral. Pelo menos é aquilo que estamos a ver neste momento. Sim. O Benfica não tem jogadores canhotos. Nos 6 jogadores do meio campo para a frente não tem um, nem no banco, nem no campo. Eu Não tem disso, profundidade de banco. É olhar para o banco do Benfica nisso, é olhar para o banco amanhã e perceber que o Benfica não tem muita profundidade. A questão de teres algumas características de jogadores diferentes pode fazer sentido, mas ninguém vai contratar um jogador só por ser escardino. E o que importa é ter bom. Pronto, está bem, se calhar. Mas o que importa é se calhar. Não é isso. uma O que equipa importa deste nível que não tenha escardinos. Sim, mas repara, eu acho que é importante ter um bom jogador. Se vier, o que é importante? Ter um Ivanovic ou ter um escardino qualquer que pode encaixar? Estamos a falar da ala. O ideal. Sim, mas o Ivanovic, por exemplo, eu pelo menos vi o jogo o Ivanovic a fazer de um lado e o Sheldon do outro. Muitas das vezes, só que o Ivanovic vinha para dentro, tinha o Austin que fechava muitas vezes também do lado direito, mas, por exemplo, o Pavlidis não fechava à esquerda. Se fosse um 4-4-2 clássico, clarinho, muitas das vezes víamos o Pavlidis com comportamento de expressão à esquerda, Ivanovic mais à direita, e o Sheldon não ia tantas vezes na profundidade. É assimétrico, tem ali algumas ideias assimétricas. O que vai acontecer é aquilo que estamos a assistir neste início de época, porque circunstâncias têm a ver com as opções do plantel. O Austin está a jogar a médio direito. Eu não lhe chamo extremo, chamo-lhe médio direito. E no futuro ele vai, acho eu, que ele vai jogar a médio esquerdo, que é onde ele foi a sua primeira época, para potenciar o tal canhoto que vai chegar para o lado direito e para ter a rotação com mais um jogador na zona central. Acho que a posição de Austin vai ser sempre ala e equilibrando a equipa. De 30 milhões. Não, esse jogador é rotar com os da frente. Não tenho dúvidas sobre isso. Então seria para substituir Pavlidis ou Ivanovic? Sim, ou ser titular muitas vezes. Quer dizer, este é um homem com impacto. Além do que uma equipa de futebol não são 11. Não são 11. Olhar para o banco do Benfica é nisso. É que às vezes esquecem. É óbvio que uma equipa de futebol e o Manu são lá para novembro. Atenção. O Benfica já está, e posso passar aqui ao Mário. O Benfica já dizer uma coisa, André, desculpa. Só uma coisa muito rápida. Então. O Amorá, eu acho que é mais um extremo do que propriamente um ponta de lança. É verdade que nesta última. Jogou muitas vezes no meio, mas quando jogava em 3-5-2. Mas jogava muitas vezes em 4-3-3 também. Aliás, ele na seleção joga em 4-3-3 e é extremo. A curiosidade, que hoje aqui de manhã, por isso é que eu perguntava ao Pedro se tinha informação de qual é que tinha sido o timing, é que no jogo com o Feyenoord podia ter existido, foi no dia 2 de agosto, podia ter existido a observação ainda do Benfica a tentar ir atrás do Moussa. E do outro lado estava este Amorá, que até jogou como avançado, ponta de lança. E por isso é que, não sei se não é essa conotação que está a ser mais fresca, está mais presente, mas ele tem características de poder fazer o que o Turkoglu faz, então, na perfeição. Deixa-me só chamar... Sofia, começo por ti pelo mais recente alvo do Benfica. Falamos de Amorá, joga no Wolfsburgo, assinou em definitivo este verão e... parece que o Wolfsburgo perde 35 milhões de euros pelo jogador. Um valor que, na tua opinião, é proibitivo para o Benfica? Boa tarde. Não sei exatamente como é que estão as contas do clube. Também me parece que o Benfica ainda quer fazer algumas vendas. Portanto, creio que depende um bocadinho disso. Agora, parece-me certo que se Turkoglu sair do Benfica, o Benfica necessita de um jogador para aquela posição, apesar do Amorá estar
nos sites desportivos, digamos assim, apontado como um ponta de lança. Estamos a falar de um jogador que pode perfeitamente jogar a partir da esquerda, embora se mova muito melhor e se sinta muito mais confortável em espaços interiores, mas ele pode assumir esses espaços até partindo da esquerda, diferente de Aktürkoğlu. É um jogador que se foi valorizando ao longo da carreira, fez uma excelente época no San Gilloise, curiosamente como o Ivanovic. Eles não coincidiram na equipa. Não coincidiram, exato, mas passaram por lá, isto só para valorizar o scouting da equipa. Depois, relativamente ao Wolfsburgo, já pagou qualquer coisa por ele, mas neste momento está no pico da sua valorização e, portanto, tendo ficado em definitivo no Wolfsburgo, que se for para o Benfica contratar o jogador, obviamente que será um jogador muito caro, um bocadinho à imagem dos últimos jogadores que o Benfica tem contratado. O Sporting também tem investido bem. Eu olho para este jogador, não sei se o Pavlidis vai sair ou não também, porque é um jogador que pode jogar naquela zona do terreno, pode jogar ali atrás do ponta de lança, fazer de segundo avançado. Fica um bocadinho indefinido. Ele pode fazer as 3 posições do ataque, de resto. Mas em termos de qualidade, acho que é um jogador com... Acho não, tenho a certeza, é um jogador com muita qualidade, ótima relação com a baliza, boa qualidade de execução. Seria, obviamente, para ter impacto na equipa do Benfica. Diogo, mas vale os 35 milhões e se o Wolfsburgo não baixar este valor, aqui uma transferência recorde para o Benfica. Sim, mais uma. O Benfica vai escalando. Sim. O que é também normal, não é? Os clubes irem cada vez apostando mais. Não sei, o normal... Pelo menos a história diz-nos isso. O normal devia ser dentro das tuas condições possibilidades, financeiras. claro. Exatamente, ou seja, porque nós vemos clubes que escalaram e que depois as coisas correram bastante mal e que acabaram por pagar a fatura, nomeadamente o Futebol Clube do Porto está a pagar a fatura daqueles maus investimentos que foi fazendo ao longo do ano, ao longo dos últimos anos. Relativamente ao Amorá, eu acho que se vê tocou ali nos vários pontos. Qualidade indiscutível, é um belíssimo jogador. Sim, multifacetado, um jogador que participa bem, envolve-se muito bem em tabelas e jogo curto, que eu acho que se encaixa muito bem na forma de jogar do Benfica. Não sei se o Benfica o está a querer contratar, não só pela saída do Aktürkoğlu, mas especialmente porque o Pavlidis também poderá sair. E eu acho que esse pode ser aqui a equação que está em cima da mesa. E se assim for, as coisas mudam aqui um bocadinho de sentido, porque naturalmente tu vendes o Pavlidis, tens que encontrar uma nova solução, sendo que são jogadores completamente diferentes. E a Sofia também tocou, o Amorá joga em muito mais zonas do terreno. Agora, eu olho, por exemplo, ao Amorá e para o Aktürkoğlu, acho que este é muito mais completo. O Aktürkoğlu é um jogador que aparece bem na área, mas que não se envolve muito no restante jogo. O Amorá é um jogador que participa muito mais no jogo ofensivo da equipa. Depois temos que olhar, tirando a qualidade desportiva, olhamos para o projeto desportivo. E o projeto desportivo do Benfica, neste momento, já passa por outro, já é completamente diferente daquilo que foi no passado e que deu bons frutos. O que é que eu quero dizer com isto? O projeto desportivo do Benfica devia ser um projeto similar ao San Gilloise, encontrar os jogadores de uma forma prematura, contratá-los por 4 milhões, por 5 milhões, por 10 milhões e depois sim potenciá-los em termos desportivos e se calhar 1, 2 ou 3 anos e conseguires vendê-los. Estamos a falar de 2 jogadores que vieram de San Gilloise, o Ivanovic, que foi contratado por 4 milhões e no ano a seguir o Benfica foi contratado por 22 e estamos a falar deste jovem jogador que também foi contratado por 3 milhões de euros, salvo erro, e que depois foi vendido. Foi vendido este verão por 14,75 milhões de mais euros. 3 milhões de taxa de empréstimo. O Benfica já está a ir buscá-lo numa terceira fase, digamos assim. Exato. E repara, e aqui é a única dúvida que nós colocamos em cima da mesa, ou seja, é o projeto desportivo. Será que o Benfica tem a capacidade de fazer o que fazem os tubarões? Porque o Benfica neste momento está a atuar no mercado como se fosse um tubarão. E há outro ponto que é fundamental, que é os custos do Benfica neste momento já estão no limite. Ou seja, se o Benfica tivesse margem, tivesse os custos controlados, nós até podíamos perceber que o Benfica quer atacar algo mais, quer não só vencer a Liga, como ainda quer ir muito longe na Liga dos Campeões. Então o Benfica vai fazer um esforço adicional e vai, se calhar, colocar os seus custos no limite. O problema é que os custos já estão no limite. E se tu continuas a contratar jogadores por 35 milhões de euros, naturalmente depois vem a outra parte, que é não só o investimento inicial, como o investimento recorrente, que são os salários do jogador. Enquanto se tu contratas numa fase prematura, tu consegues ter salários interessantes, que encaixam dentro do teu ponto de vista financeiro. Quando tu vais contratar jogadores por 35 milhões, já estão no Wolfsburgo, se calhar vais ter que cometer algumas loucuras e essas loucuras vão ter que ser pagas ao longo de muitos anos. E o que tu estás a dizer continua válido independentemente do Benfica fazer ou não fazer vendas, porque tu podes fazer vendas e não investir tudo aquilo que tu ganhas, não é? Portanto, podes na mesma ter um scouting mais rápido a identificar para ir buscar os jogadores numa outra fase da curva, não é? Porquê? Porque as tuas receitas não vão aumentar. O Benfica ano passado teve receitas incríveis, porque fez uma boa performance na Liga dos Campeões e porque foi ao Mundial de Clubes. Este ano, se o Benfica não conseguir fazer uma boa performance na Liga dos Campeões, já não há Mundial de Clubes, as receitas vão baixar drasticamente, o que significa que tu, ao estás a contratar jogadores por montantes elevados, vai fazer com que em termos contabilísticos, e está há várias coisas, há a barra da liquidez e o contabilístico, em termos contabilísticos, tu ficas logo cada vez mais pressionado. Porquê?
porque quanto mais compras, mais vais ter que amortizar no ano a seguir. E as amortizações são contabilizadas dentro do resultado líquido final. Portanto, isto é muito complexo e não consigo explicar em 2 minutos. E depois tens a vertente da liquidez. E a liquidez tem a ver com aquilo que a Sofia disse, que é os salários vão aumentando ao longo dos anos. E imagina o que é que é. Tu já estás pressionado porque o Benfica já tem que vender 2 jogadores por ano. 2 jogadores vá à volta dos 100 milhões. Quando eu digo 2 milhões, é 2 João Neves por ano. A verdade é que no próximo ano o Benfica, se continua a aumentar os custos e se não consegue ter as receitas no limite como teve anos excepcionais, o Benfica vai ter que vender não só 2, 3 ou 4. Mas mesmo isso faz com que o plantel tenha uma grande rotatividade. Eu acho que a questão tem mais a ver com o projeto financeiro do que necessariamente com a eficácia. Claro. Porque há várias formas de seres eficaz. Eu acho é que o modelo e o projeto financeiro de um clube português, neste caso um dos 3 grandes, não pode estar sempre no fio da navalha. Exatamente. Este tipo de contratações podem ser feitas de vez em quando, consegues contratar um jogador de vez em quando por este preço, até pela especificidade da saída ou por uma anomalia do mercado, não estás à espera e tens que ir buscar um jogador para aquela posição. Agora estás constantemente a fazer contratações de 20, 25 milhões, 30 milhões. E não só, Sofia. E há aqui outros pontos, que é, no caso do Benfica, os grandes investimentos, um foi no Ivanovic, e independentemente de ter sido 22 milhões de euros, eu disse na altura, eu acho que era o melhor investimento que o Benfica ia fazer este ano. Se calhar está-se a comprovar. Porquê? Porque tem 21 anos ainda. Portanto, tu 22 milhões de euros, um avançado com 21 anos, e que se adaptou da forma que se adaptou na Bélgica, tinha tudo para chegar cá e se ingrar. E se ele se ingrar, o Benfica vai conseguir fazer um grande encaixe financeiro e vai conseguir ter rendimento desportivo. Fantástico. Mesmo sendo 22 milhões de euros, é um bom investimento. E mesmo assim tens de vender bastante bem. Mas a questão é que os outros grandes investimentos do Benfica são jogadores de 24, 25 anos. O que altera mais uma vez o projeto desportivo. Tu não só investes muito, como investes em jogador com 24, 25 anos, que já nem o Chelsea faz. O Chelsea, quando vai fazer grandes investimentos, fazem jovens jogadores de 20, 21, 22 anos máximo, para poder tê-los durante muitos anos. E depois podes olhar para o Porto, por exemplo. Dizem-me, o Porto também está a fazer grandes investimentos, sem dúvida. Mas o Futebol Clube Porto baixou muito a sua folha salarial, o que significa que conseguiu reorganizar-se em termos financeiros e tu também tens de ter rendimento desportivo para depois conseguires continuar a viver e a potenciar a tua atividade. E a verdade é que, ao baixar a folha salarial, neste momento o Futebol Clube Porto pode fazer alguns investimentos e vai contratar alguns jogadores por um montante mais elevado, mas os grandes investimentos do Porto foram os jogadores de 19, 20 anos, que é o Froholt e o próprio Samu. Todos os outros já têm uma faixa etária um bocadinho acima, mas também um valor de investimento menor, o que significa que, no caso do Futebol Clube Porto, o investimento inicial é grande, mas eu não acredito que o Froholt, por exemplo, ganhe 5 milhões ao ano. Porquê? Porque ainda não tem esse estatuto e, portanto, desse ponto de vista, é um projeto desportivo diferente. Vamos ver se Bruno Lage